Oi, gente, eu sou Fernanda Lopes, diretora do Instituto Escuta, e hoje teremos mais um episódio do nosso podcast Escuta Aí. E para começar, vamos com esse tema que parece simples, mas não é, que é saúde mental como um dever de todos. E aí hoje eu estou aqui com a Juliana, que vai falar um pouquinho para vocês mais sobre esse tema e a gente vai trazer uma discussão bem interessante, né, Ju? Gente, eu sou Juliana, né? Vocês já me viram por aqui. E aí hoje a gente vai falar de um tema, né, que é bem controverso, né? A gente até para se preparar para falar sobre ele pede um pouco de remeleixo aqui. Então a gente vai desconstruir mais do que falar sobre algumas coisas, né? Trazendo como mote a saúde mental como um dever coletivo. E aí é daqui que a gente vai partir a nossa discussão, né? Do quanto a saúde mental ela é trazida sempre num viés muito individual. E aí isso me incomoda muito, né? A gente vê campanhas, né? Campanhas do Janeiro Branco, Setembro Amarelo, Dia Mundial da Saúde Mental. E aí a gente está vendo todas as discussões que levam sempre para o lugar do sujeito individual. Você adoece sozinho e você se salva sozinho, né? Quase que o ditado você que lute e você se resolva aí com as suas dores. Quando a gente pensa que o adoecimento mental, né, o sofrimento mental, ele vem através de uma conjuntura muito ampla, né? Social, física, estrutural, econômica, política, né? Então, são vários fatores que vão interferir na sua saúde mental, na sua capacidade de lidar com as questões da vida, né? De uma forma que você se nutra, que você saia bem, que você tenha qualidade de vida também. Então, quando a gente parte desse viés mais individual, isso é muito culpabilizante. Então, se você adoece, a culpa é sua, foi você que não sustentou, foi você que não foi resiliente o suficiente, que não deu conta. E até essa palavra resiliência é uma palavra que é muito bonitinha, mas que hoje eu tenho muitas controvérsias sobre ela, porque é muito sobre esse papel de, assim, o mundo tá caótico, o mundo não lhe dá um suporte, mas você é guerreira, maravilhosa, e você superou tudo isso, então você é resiliente. E quando você não consegue, é porque você não é resiliente o suficiente. Alguma coisa faltou para você fazer. Então, sempre é esse resgate muito do... E aí eu vou falar de um viés mesmo assim, neoliberal, capitalista, que sempre aponta para o sujeito. É o sujeito que vai conseguir, você que vai usar assim do nada para conseguir se recuperar quando um amparo, né, um amparo social, um amparo do Estado falta. Então, nessas discussões sobre saúde mental, eu vejo muitos colegas psicólogos, e isso me preocupa muito, né, por dar até um entristecimento assim de ver sempre como se para falar de saúde mental, faça terapia, busque terapia, como se a terapia resolvesse tudo. E às vezes o que a pessoa precisa é de um prato de comida, é de um emprego, é de uma condição digna de trabalho. E a gente não está falando sobre isso. E aí a gente também precisa discutir, debater, defender políticas públicas para isso, né? Assim, defender o SUS, né? O Sistema Único de Assistência Social, defender o SUS, defender a rede de atenção psicossocial que está sucateada. Então, no momento que eu olho para esse todo, eu vejo que os amparos que a população pode ter, eles são muito frágeis. E aí, se eles se fragilizam, eu olho muito realmente para o sujeito. Você se resolva, você dê conta, e aí eu posso dizer que você é resiliente o suficiente. E eu fico pensando também, Ju, assim, de uma maneira até anterior a isso, como que a gente separou a saúde mental, né? Porque, de fato, quando você diz que existe a saúde mental, você está querendo dizer que a saúde é física, né? Já começa o problema daí. Então, óbvio, tem um contexto para isso existir, né? A saúde veio atrelada ao modelo biomédico desde sempre, então, desde sempre não, né? Nessa construção social aí dos últimos séculos, principalmente depois do século XVIII, com a criação do hospital, né? Então, a gente sabe que esse lugar da saúde como um âmbito físico é muito forte. E aí a gente precisou criar um movimento, que eu acho que foi necessário, de saúde mental. Mas, ao mesmo tempo, esse movimento já me dá um incômodo também, porque a gente hoje vai falar só dos incômodos, viu, meu povo? Porque é o incômodo da saúde mental, porque dizer pra pessoa, faça terapia, faça exercício físico, se alimente, todo mundo já sabe. Então, essa não é a discussão que a gente vai fazer hoje. Mas é a discussão assim, poxa, eu vou falar de saúde mental, eu estou, por natureza, com esta fala, segregando o sujeito. Então, como é que eu, que entendo, né, que sou psicóloga, que entendo esse sujeito como um sujeito integral, eu vou falar de saúde mental dessa forma? De um sujeito cindido sempre, né? Sempre, né? Assim, existe a condição social, existe o físico, existe o psíquico.
Porque o biopsicossocial, espiritual, parece que tem tracinhos, né, sobre ele. E aí me vem essa ideia muito da psicologia intrassubjetiva, né? Essa coisa assim, da subjetividade, como se você pegasse um sujeito e você descontextualizasse ele, né? Você faz um deslocamento desse sujeito da sua realidade. E foi muito do que aconteceu na pandemia, né? Essas discussões em torno da saúde mental. É muito o que acontece quando a gente vê esses movimentos de campanha, como você bem colocou. Assim, que a gente tem um discurso dentro da própria psicologia que segrega, um discurso dentro da própria psicologia que não considera as questões sociais que estão envolvidas ou se considera, tem um conhecimento muito básico e eu diria assim, é muito aquém do que a gente precisaria ter, né? O que você viu na sua graduação, o que eu vi na minha graduação, o que a gente vê nos espaços de cuidado que a gente estabelece, ensinando sobre essa rede, ensinando sobre esses outros espaços de cuidado, né? Então, assim, eu fico me perguntando da nossa responsabilidade social e política, né? E aí a gente não está falando aqui de política partidária, a gente está falando de um lugar político-social que a nossa categoria tem e que parece que a gente esquece, né, dos princípios que regem o nosso código de ética, da responsabilidade social que tem lá nos nossos princípios e que ela não existe a partir do momento que eu boto esse sujeito como único responsável pelo seu processo de engrandecimento, potencialidade e vulnerabilidade, né? É uma lógica, Nanda, que é até perversa, né? Eu considero uma lógica muito perversa. Assim, você falar de um contexto tão adoecedor e dizer só depende de você. Isso é muito pesado, né? Olhar. E aí, o quanto à psicologia, ela é ainda realmente uma profissão muito elitizada. Então, a gente está tentando desconstruir essa ideia de que a psicologia, de uma psicologia acessível, né, que as pessoas consigam acessar a psicologia, mas a gente continua com o mesmo discurso de sempre, né, um discurso que não se desloca desse lugar, e é uma discussão que a gente tem muito, né, assim, a quem serve o nosso conhecimento, né, para onde é que a gente está voltando os nossos olhares, o nosso fazer, e quem é que tem acesso à nossa psicologia? Quem é? Quais são esses sujeitos, né, que têm acesso à nossa psicologia? Na maioria das vezes são os mesmos sujeitos de sempre, né, que estão encaixados nas mesmas categorias que a gente está ali só mantendo o status quo, a gente não está questionando algumas formas de adoecimento, a gente não está questionando a forma como a própria psicologia se constitui, e aí a gente vai reproduzindo, né, às vezes buscando muito mais captação de cliente do que produção de saúde mental. Às vezes eu realmente percebo, né, que nós, como categorias, estamos muito mais preocupados com captar clientes do que promover saúde mental e também sermos atores éticos e políticos nessa construção, né? Eu nem acho que as pessoas, na verdade, pensem sobre isso, entende? Assim, tipo, eu fico me perguntando se isso é uma questão, sabe? Eu não sei se, assim, isso é um incômodo nosso que, de certa forma, estamos ali, né? Então, quando eu faço um atendimento domiciliar, quando eu tô no hospital com as pessoas que estão ali internadas e elas só têm aquele alimento, porque na casa delas elas não têm. Sabe assim, quando a gente vive a realidade, porque, enfim, ela bate na nossa porta, é como se nós fôssemos convocadas. Eu não aprendi essas coisas na faculdade. Eu não aprendi absolutamente nada disso na faculdade. Eu não fui formada para atender essas pessoas. Né? E o quanto isso é absurdo, porque nós estamos falando de uma profissão que tem que lidar com a alteridade, que tem que lidar com a diferença, que tem que lidar com diferentes contextos sociais, características, condições econômicas, enfim, coisas que fazem, juntando essas interseccionalidades desses sujeitos, formam aquela vida, aquela história, e eu aprendo cada vez mais apenas sobre a situação intrassubjetiva daquele sujeito e acabou. E a psicologia como normalizador. A psicologia, ela serviu para... Quando a gente pensa na história da psicologia, né, desse sujeito individual, ela veio para normalizar, para normatizar, para tornar igual ou diferente. Então, de certa forma, a gente está reproduzindo esse mesmo modelo de psicologia, né? De não encaixar. Onde é que cabe? E de cabe? saúde, né? E de a gente está saúde. reproduzindo porque a gente está falando, né? Quando a gente pensa no conceito de saúde como um completo bem-estar biopsicossocial e espiritual,
de certa forma, eu estou colocando no ideal, né? E até que ponto a psicologia contribui com isso, até que ponto a gente também é fundamentado nas psicopatologias, né? Em enquadrar os sujeitos em caixas. Ou consertar os sujeitos, né? Sim. Eu que atendo muito criança, assim, isso vem muito, assim, conserta, esse menino tá quebrado, né? Ele não para de correr na sala, ele não tá aprendendo direito, ele isso, ele aquilo. Então, a psicologia, às vezes, é muito usada para consertar as pessoas. Quando a gente não para pensar, por exemplo, o que é que tá quebrando as pessoas, né? Quando a gente fala, por exemplo, do burnout, né? Assim, não, tire férias. Gente, férias não resolve burnout, né? Terapia não resolve o processo de adoecimento por si só, sozinha, né? Processos de adoecimento que são construídos em relações adoecidas, né? Então, de que forma a gente está evitando que as pessoas adoeçam ou a gente está só consertando as pessoas para elas voltarem e produzirem, né? Para elas voltarem, contribuírem com a sociedade, conseguirem, né, produzir aí sua vida, mas de que nutrição a gente está criando mesmo, né? Quais processos de nutrição emocional, afetivas a gente está criando para essas pessoas? Sim. Então, assim, gente, isso também, né? Enfim, muita coisa. É uma discussão infinita, né? Eu acho que trazer esse incômodo, sabe? Assim, sacudir um pouquinho essa ideia me vem com muita felicidade de poder, de alguma forma, provocar as pessoas a começar a pensar sobre isso, né? Talvez falar, poxa, isso nunca passou na minha cabeça. Pronto, se for isso, já tá ótimo, né? Deixa eu pensar um pouco, deixa eu né? pensar um pouquinho, que eu nunca tinha pensado sobre isso. Mas, enfim, que seja o começo de uma provocação aí para vocês e que a gente possa ter outros espaços de diálogo também para falar sobre isso. E aí, Nanda, eu vou encerrar, né? Assim, usando um trechozinho de um poema do Manuel de Barros que eu gosto muito, que falo sempre que eu posso, que ele diz que é preciso transver o mundo, né? Então, a gente ter essa disposição para transver as coisas, para ver além, para ver de novo, para ver a margem, para ver a sobra, para a gente realmente construir políticas e práticas em psicologia que sejam mais emancipatórias, que sejam libertárias e que construam, né, de fato, sujeitos saudáveis no mundo. Bom, gente, é isso. Ficamos por aqui. Espero ter criado um momento, né, junto com a Juliana, de desconstrução, que é essa nossa intenção. E se inscreva no nosso canal, siga a gente no Instagram e comente o que vocês acharam para a gente se inspirar para outros momentos também, tá bom? Um beijo.